vamos só confirmar. Beleza. Então, senhores, então hoje o nosso combinado vai fazer, resolver alguns exercícios, né? Então, lá, a gente ia começar com 4.22. Vocês estão vendo a tela ou não? Não. Não, não está compartilhado? Então, deixa eu colocar lá de novo aqui. Então, aqui, a gente ia fazer a resolução desses exercícios da apostila, né? 4.22 e em diante. Então, aqui, ó, esse primeiro exercício era só para vocês verem quais correspondem a valores comerciais de resistores, né? Quais desses aqui que eu poderia comprar lá na loja de eletrônica e as suas possíveis tolerâncias. Então, esse cara aqui, eu teria que ficar dando uma olhada lá na página 30 e 31 para saber qual deles faz parte, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, vamos só dar um print dessa tela aqui para a gente poder lembrando. Então, ó, o que nós tínhamos aqui? Desses exercícios, deixa eu só pegar os números deles aqui, rapidinho. Ó, tinha que ir lá na página 30, né? Acho que um pouquinho mais para cá, esse cara aqui, ó, e ver nessa página aqui, ó, quais daqueles resistores estavam aqui, ó. No primeiro lá tem o 68, ó, veja bem aqui, 68 tem aqui, ó, se tem 68, tem 6,8K? Sim, então ele é um valor comercial. E qual que é a tolerância que eu encontro nesse resistor de 6,8K? 5, 10 e 20% de tolerância. Lembram o que é a tolerância? Lembram, né? Aquela margenzinha de erro lá. E da segunda série, o que nós temos lá? Ó, temos a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, ó, esse 68 também faz parte da segunda série de resistores, então ele pode também ter uma tolerância de 2 a 5%, certo? Então, aqui, ó, nesse exercício, o que você teria que colocar, ó? O 68 é um resistor comercial, né? 6,8K é um resistor comercial e tá nas tolerâncias de 2, 5, 10 e 20%. Tranquilo? O próximo lá, ó, 35 quilo-ohms. 35 quilo-ohms, ó, aqui, ó, eu não tenho 35 aqui, então ele não tá na série 1. Vamos ver aqui, ó, também não tenho na série 2, né? Ó, se eu não enxergar direito, vocês me avisam, ó. Eu não tenho resistor de 35 ohms, então ele é um resistor comercial? Não é um resistor comercial. E veja lá o 27, ó, 27 é um resistor comercial. Tá aqui, ó, na faixa de 5, 10 e 20 e também na faixa de 2%. Então, ó, o 27 é um resistor comercial e tá na faixa de 2, 5, 10 e 20% de tolerância. E o 119, ó, ali, ó, o 19,1K. 19,1K, eu tenho 3 dígitos, daí eu já tenho que ir na segunda parte aqui, ó, na segunda parte de resistores, ó. 119, vamos ver se tem aqui, ó, eu tenho 118, tenho 119, opa, perdão, 191, eu vou ter que olhar aqui, ó, 191. Se eu tenho 191, isso quer dizer que eu tenho 19,1 e que eu tenho 191K, então eu tenho essa sequência. Então, aquele 19,1K é um resistor comercial e ele é um resistor de precisão, ó. A faixa de tolerância dele é bem baixinha, entre 1 e 2% de tolerância. E o próximo lá, ó, 468, ó, eu tenho aqui 453, 464, 468 eu não tenho como resistor comercial, então esse valor de resistor também não é um valor comercial. Se em alguma conta o resultado do resistor for esse, aí você teria que colocar um que ficasse mais próximo, né? Ou lá o 162, ou que
468, deixa eu ver aqui, ó. Ou 464 ou 475. Tranquilo? Gente, alguma dúvida nesse exercício? Sim, professora, só ali na número 4, 19,1K. Ele é 19.100, no caso? Ali seria 19.100, isso mesmo, 19.100. Uhum. 19.100. Mas é aquela sequência, que nem aqui, ó. Se eu tenho 100, quer dizer que eu tenho... Ó, esse resistor aqui, ó, ele é um resistor bem... É um resistor de precisão, e quando você tiver esse resistor, assim, de 100K, olha quantos zeros ele tem aqui, né? Então, esse daqui, ele vai ser assim, ó. Ele vai ter lá, para indicar que é um resistor de precisão, se ele não fosse um resistor de precisão, ele teria aqui, ó, 10 e o resto dos zeros aqui como multiplicador, né? Agora, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 100 e ele é um resistor de precisão. Então, a cor desse cara resistor de 100 aqui de precisão seria marrom, preto e preto. E depois o preto também, né? Esse daqui, como ele cai no caso de resistor de precisão, ele acaba sendo um pouquinho mais chato de fazer a identificação quando ele tem zeros aqui no final. Mesma coisa esse daqui, ó. Sempre que a gente vê um zero, a gente já pensa que ele é multiplicador. E nesse caso, quando resistor de precisão, esse zero aqui, na verdade, ele é mais uma faixa normal ali, né? Mais um número. Tranquilo? Gente, desse exercício, mais alguma dúvida? Eu acho que não, professor. Nenhum, professora. Tranquilo? Na real, Beleza. tá de boa. De boa? Então, vamos lá para o próximo Só eu exercício. fiz errado e não sei. Ah, eu não entendi muito bem o que você falou, querida. Só eu que li errado o enunciado, que eu comecei a procurar as faixas de cada resistor, ver se eu conseguia. Entendi. Você estava colocando os valores ali, né? Você não fez errado, você só fez uma interpretação um pouquinho mais complicada do que na verdade o exercício era, né? Se você for pensar. Então tá. Então aqui, ó. O próximo exercício tem aqui, ó. Qual a faixa de ohms garantida por um fabricante de 150 mais ou menos 20%. Esse aqui a gente fez ontem aqui, né? Então, a gente viu lá que 20% de 150 corresponde a 30. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, esse resistor de 150 mais ou menos 20%, ele poderia ser de 120 a 180 ohms. Tranquilo? Sim. E depois faltou esse aqui, ó. Opa, faltou esse valor aqui. E esse valor aqui, como que vai ficar? Eu teria que achar 1% de 150. Então, eu vou achar 1% de 150, sempre faz aquele negocinho, multiplica 150 por 0,01, 150 vezes 0,01, vai dar 1,5. Então, pense que bacana esse resistor aqui, ó. Ele pode ir de 148,5, né, até 151,5. Então, é um resistor bem preciso. Você vê a diferença de precisão quando a tolerância é mais baixinha? Em relação à precisão dele, por exemplo, esse 1,5, ele é mais propenso a estragar ou não interfere muito? Os resistores de precisão, eles tem uma qualidade muito boa, né? Não tem muito problema. Aí é mais tranquilo. Então, vamos no próximo exercício lá. Gente, até esse daqui, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Então, beleza. Próximo lá. Esse daqui eu pedi para vocês fazerem, não? Eu acho que sim. Não. Então, não, né? Esse daqui não. A gente vai trabalhar com ele hoje, mas um pouquinho mais na sequência, ó.
que a gente tem? Ó? Um resistor de 39 quiloohms, mais ou menos 5%, aplicou-se uma tensão de 78 volts e mediu-se uma corrente de 1,94 miliamperes. Sabendo que os instrumentos utilizados eram de grande precisão e que não houve erros na leitura nas medidas, explique o resultado obtido, certo? Então, assim, ó, o que a gente vai começar a ver hoje, se der tudo certo? A gente vai começar a ver a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm é uma relação entre a tensão e a corrente. Então, a primeira lei de Ohm é uma relação entre a tensão, resistência e corrente. Então, a lei de Ohm é mais ou menos isso daqui, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se a gente fizer aqui, ó, se a tensão é igual a resistência vezes a corrente, se eu quisesse saber qual que é o valor da resistência, como que eu calculo resistência, gente? Resistência igual a tensão divididos pela corrente. Isso mesmo. Então, ó, num resistor lá que tinha uma tolerância de 5%, aplicou-se uma tensão de 78 volts. Então, vou colocar aqui, ó. 78 volts foi a tensão aplicada por ele. E a corrente foi de 1,94 miliamperes. 1,94 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Vocês conseguem fazer essa continha aqui para mim? Fizeram a conta, meu povo? Ó, não sei se eu fiz certo, mas a minha conta deu 40,200. Uhum. Ó, 78,101,94 expoente a menos 3. E deu quanto? 40,206. Expoente a menos 3. 40,206? Isso. Perfeitamente. Olha, então isso quer dizer que o resistor era de 40,206. Na verdade, isso daqui, ó, ele seria 40.206, certo? Então, nesse caso, se você for ver, ó, 40.206, qual que é o valor que você tinha comprado de resistor? 39K, né? Só que como ele tem uma tolerância de mais ou menos 5%, lembra que se ele tem uma tolerância de mais ou menos 5%, ele pode ser um pouquinho acima do 39? Então, nesse caso, ó, ele deu um resistor de 40,206. Então, se você fizer lá 39 vezes 0,05, vezes 5%, você vai ver que dá 1950 de tolerância. Opa, meu ponta do dedo aqui não está funcionando para escrever para vocês. Dá 1950 de tolerância para mais e para menos, né? Então, lá, esse 39K mais 1950, ele poderia estar um resistor de 40.950. E nesse caso, deu um resistor de 40.206. Então, ele está dentro da faixa de tolerância e o resistor está correto? Está correto.
Isso mesmo. Então, o exercício era só para analisar se estava correto o resistor. Isso, o exercício era só para analisar se o resistor ali, ele estava um pouco acima da resistência nominal dele, né? Estava um pouco acima da resistência nominal, mas ele estava dentro da resistência indicada pelo fabricante, né? Dentro da tolerância indicada pelo fabricante. Basicamente era isso. Por que eu não pedi para vocês fazerem? Porque a gente fez muito pouco exercício de lei de Ohm. Então, hoje a gente vai começar a fazer os exercícios de lei de Ohm, daí ficaria mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Próximo exercício lá. Esse carinha aqui, ó. Então, aqui, vou aumentar um pouquinho. Ó, o que a gente tem aqui? Primeiro, laranja, laranja, laranja e prata. Laranja, laranja, laranja e prata, a gente já viu ontem, né? Laranja 3, laranja 3. Se tem, ó, 1, 2, 3, 4 dígitos, 4 cores, né? Então, esse daqui é dígito, dígito, e esse daqui é o multiplicador. Então, vezes 10 elevado à terceira. Então, aqui vai dar um resistor de 33K, mais ou menos, se é prata, é quantos por cento? 10%. Tranquilo? Professora, eu esqueci como é que soma esse mais ou menos 10%. Mais ou menos 10%, você vai fazer assim, ó. Como é que soma ele? Deixa eu só entender qual foi a tua pergunta. Você quer saber como é que eu calculo mais ou menos 10%? Sim. Isso? Ah, então aqui, ó. Esse resistor aqui, ó, você entendeu que ele é um resistor de 33 mil, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai, para saber quanto que é 10% disso daqui, você vai multiplicar por 0,1. E você vai descobrir que 10% de 33K, 33 vezes 0,1 vai dar 3.300. 3.300, certo? Então, se fosse para colocar aqui quanto que é o mais ou menos desse cara aqui, ó, seria 33 mil mais 3.300 e 33 mil menos 3.300, para você saber qual que é a faixa de tolerância aqui dele. Então, deixa eu colocar... eu coloquei essa régua abençoada aqui. Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Então, o valor nominal dele é 33 mil. 33 mil. Né? Então, se eu colocar mais 3.300, então vai ficar lá mais 3.300 vai dar 36.300, certo? E o valor menor que ele pode chegar é 29.700. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 33.300, e aqui eu faço mais 33.300. Conseguiu entender um pouquinho melhor? Conseguiu entender? Isso, então beleza. Vamos ver aqui o próximo, então. Aí, aqui, ó, próximo era azul, cinza e preto. Tem 3 faixas só. Se é azul, cinza e preto, então, ó, o azul corresponde ao número 6. O cinza corresponde ao número 8. E o preto é o multiplicador nesse caso. O preto quer dizer que ele está multiplicando por 10 elevado a 1. Opa, perdão, o preto é 10 elevado a 0. Então, 10 elevado a 0, vocês sabem que é 1. Então, aqui vai ficar um resistor de 68 ohms. Como a tolerância não está aqui, ó, então quer dizer que automaticamente ele é de mais ou menos 20%. Então, sempre que o resistor tiver
3 faixas somente, ele vai ter uma tolerância de 20%. Então, quando não tiver a 4ª faixa indicando a tolerância, é porque ela é de 20%. Tranquilo? Beleza, gente? Caramba, eu não lembrava, hein? Mas, então, quando é o 10 elevado a 0, a gente não considera o expoente 1, no caso. A potência 1, a gente deixa 0 mesmo. Não, porque a potência, quando é 10 elevado, quando é marrom, é porque é 10 elevado a 1. Quando é, ó, o preto é 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. O marrom é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é entendi agora. 0. Agora entendi. Tranquilo. Agora entendi. Beleza. Então tá. Gente, aqui tranquilo? Sim. Beleza. Vamos pro próximo, Tranquilo. então. Violeta, verde, marrom e ouro. Então, violeta, qual que é o violeta? O violeta é o número 7. Ó, tem 4 faixas, então esse aqui é o multiplicador e essa aqui é a tolerância. Violeta, verde, marrom é o multiplicador. Marrom, a gente acabou de falar que é 10 elevado a 1. E o ouro é a tolerância de mais ou menos 5%. Vamos fazer aqui a primeira conta, ó. 75 vezes 10 elevado a 1 vai dar 750. Como a tolerância é ouro, então ela é de mais ou menos 5%. Tranquilo? Sim. Próximo cara lá. Marrom, vermelho, amarelo. Marrom, vermelho e amarelo, ó, só tem 3 faixas. Então, de cara, eu sei que a tolerância é 20%. Então, aqui, ó, como é que vai funcionar? Dígito, dígito e multiplicador. Marrom é o 1, vermelho é o 2, o amarelo é 10 elevado a 4. Então, esse resistor, ó, 12 vezes 10 elevado a 4, vai dar 120 4 zeros, né? Então, nesse resistor aqui, seria de 120.000. E uma tolerância, como não está escrito ali, mais ou menos 20%. Tem muito zero aqui, então eu colocaria ele em potência em notação de engenharia, né? Ó, se eu tirar esses 3 zeros aqui, eu posso colocar que ele é um resistor de 120k ohm. Tranquilo? Esse aqui a gente usa bastante. De boa? Sim. Próximo, caro lá. Vamos lá. Então, lá, o próximo também, ó, 4 faixinhas. 4 faixinhas, o que nós temos lá? Verde, azul, verde e prata. Então, se é 4 faixas, de cara sabemos que esse é o multiplicador. Verde, 5, azul, 6, verde multiplicador é 10 elevado a 5. E o prata é uma tolerância de mais ou menos 10%. Então, faça a continha aqui. Vai dar 56 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E a tolerância de mais ou menos 20%. Aqui, posso colocar em notação de engenharia também, olha. Só que aqui eu posso andar 6 casinhas, concordam comigo que vai ficar assim, ó, 5,6. Quantas casas eu andei? 6. Então, vai ser 5,6 mega ohms. Gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas nos livros de eletrônica, sempre que tiver uma letrinha e o número com vírgula, essa letrinha aqui, ó, ela vai para o lugar da vírgula, tá? Então, assim, ó, no livro, se você procurar ele para comprar alguma coisa, um resistor de 5,6 mega seria descrito assim, ó, 5M6 ohms. Comentei com vocês isso já, não? Não. Isso. Eu estranhei no Que doido. enunciado seguinte que vai ter ali. Eu estranhei isso aí. E não me sempre vai lembro acontecer também. isso. Sempre vai acontecer isso, gente. Se for assim, ó, 4K7. Se for 4,7K,
é um resistor que a gente chama de 4K7. Sempre vai ser assim. Porque é muito fácil de você não enxergar a vírgula ali, né? E acabar confundindo. Então, sempre a letrinha vai lá pro lugar da vírgula. Então, ficou lá um resistor, nesse caso aqui, ficou um resistor de 5M6 ohms, mais ou menos 10%. Próximo ali, ó, marrom, preto e vermelho. Esse aqui a gente usa muito. Marrom, preto e vermelho. Esse resistor aqui podem decorar, que ele é um dos que a gente mais usa no laboratório. Vamos lá, marrom, preto. Marrom é o número 1. Preto é o número 0. Vermelho é o multiplicador, 10 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 10 vezes 10 ao quadrado, vai dar um resistor de 1000 ohms. Tolerância dourada, mais ou menos 5%. Esse aqui seria o resistor de 1 kilo ohm. Marrom, preto e vermelho. Vão decorando essa cor aí, que esse daí a gente usa muito. Dúvida até aqui, povo? Não. Beleza? Marrom, preto e vermelho. Amarelo, verde, laranja, vermelho e marrom. Ó, veja esse daqui, ó. Esse daqui já é um resistor de precisão, ó. Já tem mais cores. O que isso quer dizer? Se ele tem mais cores, ó. Vamos ver aqui. A gente tá aqui, né? Amarelo, verde, laranja. Tem 5 faixas, então o multiplicador é a quarta faixa. E essa aqui é a tolerância. Sempre que for de 5 faixas, o multiplicador vai ser a quarta faixa? Sim. 5 faixas, o multiplicador é a quarta faixa. Isso quer dizer que eu vou ter 3 números aqui. Vai ser o amarelo, que vale 4, o verde, que vale 5, o laranja, que vale 6. O multiplicador é o vermelho, que vale 10 elevado ao quadrado. E o marrom é uma tolerância de mais ou menos 1%. Então, esse resistor aqui, ó, eu colocaria assim, ó, 453 e mais 2 zeros. Colocando em notação de engenharia aqui, vai ficar um resistor de 45,3 kilo ohms. E uma tolerância de mais ou menos 1%. Tranquilo, senhores? Sim. Se tiver dúvida, já vão me falando. Próximo cara aqui. Estávamos nesse aqui agora, né? Laranja, marrom, azul e preto. Laranja. Laranja qual que é? O 3. Marrom, 1. Azul, 6. O preto, 10 elevado a 0. E a tolerância marrom, mais ou menos 1%. Então, nesse caso aqui, ó, que resistor que seria? 316 ohms. Beleza? Próximo, eu tô fazendo rapidinho, gente, que a gente tem mais tempo para conversar depois sobre os assuntos. Marrom, cinza, violeta e laranja. Marrom, cinza, violeta e laranja. Como que vai ficar esse? Marrom é o 1, cinza 8, violeta 7. Laranja, 10 elevado a terceira. E tolerância vermelha é mais ou menos 2%. Isso. Então, esse aqui seria um resistor de 187 K ohms. Pronto. Próximo. Azul, branco, cinza, ouro e marrom. Esse aqui é legal, ó. Azul, branco, cinza, ouro e marrom, tá? Primeiro, deixa eu só mostrar para vocês a tabelinha aqui, ó. Vamos lá na tabela. Não lembro qual página que estava a tabela. Vocês lembram qual página que estava a tabela? 27. 27.
27. Ó. Acho que não. Não é nesse PDF aí, professor. É outro PDF, professor. Ah, tá. Nesse PDF também é para ter. Aqui, ó. Veja lá. Tá vendo o ouro aqui, ó? Ele tem uma tolerância, quando ele é tolerância, ele é mais ou menos 5%, e ele também pode ser multiplicador. Quando o multiplicador for ouro, ele está multiplicando por 10 elevado a menos 1, e quando o multiplicador for prata, está levando 10 a menos 2, certo? Então, o ouro, ele pode ser o multiplicador? Pode. Pode ser que tenha um resistor bem pequenininho lá, que seja de 1,3 ohms, 1,5 ohms ou 1,8 ohms. Então, esses resistores, daí você tem que multiplicar ali desse jeito. Deixa eu aumentar aqui, ó. Nesse caso, a gente estava nesse cara aqui, né? Azul, branco, cinza, ouro e marrom. Então, o azul, 6. O branco, 9. O cinza, 8. O ouro é 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 1, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Se, para eu tirar esse 10 elevado a menos 1, a vírgula que estaria aqui, ela vai vir para cá. E esse resistor vai ser de 69,8 ohms. E a tolerância marrom, né, que é mais ou menos 1%. Entenderam? Aqui, ó, o próximo, vermelho, amarelo, branco. Prata, vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui, ó, tem que andar duas casas com a vírgula para o lado de cá. Então, esse resistor ficaria de 2,49 ohms. Tranquilo? Beleza? Então, Tranquilo. aqui, beleza, aqui estamos. E aqui era para você fazer o inverso, ó, colocar a cor dos anéis. Então, aqui, ó, se essa tolerância aqui, ó, é de 1%, então quer dizer que, ó, 1 é o marrom, 2 é o vermelho, o multiplicador vai ser o K, que é o laranja. Então, aqui, ó, 1 é o marrom. Opa, deixa eu aumentar aqui. Nesse caso aqui seria marrom, vermelho e laranja. E a tolerância, mais ou menos, quantos por cento? 1%. Então, 1% é o marrom. Então, um resistor de 12K, mais ou menos 1%, seria marrom, vermelho, laranja e marrom. Ó. 470K, amarelo, violeta, né? 470K seria, ó, quantos zeros eu tenho aqui? 4 zeros, então ficaria amarelo, violeta e 10 elevado a quarta, que é o amarelo. Tolerância de 10% seria uma tolerância de mais ou menos, qual que é a cor do prata? Perdão, qualquer cor do 10% é o prata. Aqui, ó, marrom, cinza, e quantos zeros eu tenho aqui? 10 elevado a 2. Então, marrom, cinza e 10 elevado ao quadrado, que é vermelho. Marrom, cinza, vermelho, tolerância de 2% é o vermelho. Marrom, cinza, vermelho e vermelho. Próximo. 3M9. 3M9 quer dizer que eu tenho lá 3M9 é 3M9 é a mesma coisa que 3,9M. Então, eu tenho 6 casas para depois da vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que 3, 9, 1, 2, 3, 4,
5. Então, aqui ficaria, o 3 é o laranja, branco. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta, e 10 a quinta é o verde. Certo? 3M9. 3K3. 3K3 é a mesma coisa, ó. 3,3K. 3,3K, que vai ser 3.300. Laranja, laranja. 2 zeros é 10 elevado ao quadrado. Laranja, laranja e vermelho. Como é 20%, só tem 3 faixas. Então, só vai ficar laranja, laranja e vermelho. Próximo cara lá. 2,37 ohms, mais ou menos 1%. Ó, se é 2,37, quer dizer que aqui, ó, já tem o multiplicador já é um pouco diferenciado, ó. Então, o 2 é o vermelho, vermelho. O 3 é o laranja. O 7 é o violeta. E que número que eu poderia multiplicar o 2, 3, 7 e a vírgula que estava aqui vai vir para cá? Então, a tolerância dela tem que ser o multiplicador tem que ser prata. Então, aqui ficaria vermelho, laranja, violeta. Para a vírgula vir para cá, tem que ser o prata. Por quê? Porque o prata é 10 elevado a menos 2. E a tolerância de mais ou menos 1% quer dizer que a última faixa é marrom. Então, as cores desse cara aqui, ó. Vermelho, laranja, violeta, prata e marrom. E esse aqui? Fizeram? Vocês podem me dizer qual que é o resultado desse daqui? Senão vocês vão dormir, só eu tô falando hoje. Senhores? Ficaria laranja, verde, violeta, laranja e vermelho? Ó, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, é bom você fazer a continha, ó. Laranja, verde, violeta. Só que veja aqui, ó, se você fizer a multiplicação de 3,57 vezes o 10 elevado à terceira, ele vai dar o quê? 357 e um zero só. Certo? Então, é esse número aqui que você vai ter que organizar. Então, vai ficar 3.570. Então, nesse caso aqui, ele fica laranja, verde, violeta e marrom. Isso, e marrom. Uhum. E marrom. Sempre tem que fazer a multiplicação da letrinha ali, senão ela te confunde. Próximo aqui, ó. Marrom, preto e violeta. Qual que é o multiplicador para vírgula e uma casa para frente? Ouro. Ouro. Isso mesmo. Exatamente. Aqui, ó. Verde, azul, vermelho e marrom. Tolerância, mais ou menos 1%, marrom. Então, verde, azul, vermelho, marrom e marrom. Próximo, aqui, ó, esse daqui é a mesma coisa, você tem que fazer a multiplicação pela letrinha para não se confundir, ó. Vai ser 86,6 vezes 10 elevado à terceira. Fazendo essa conta, você vai descobrir que é um resistor de 86 e mais 2 zeros aqui, né? Então, como que vai ficar? Cinza, azul, azul e 10 ao quadrado. E vermelho, então. Então, cinza, azul, azul e vermelho. Tolerância de mais ou menos 2%, vermelho também. Cinza, azul, azul, vermelho e vermelho. De boa? Basicamente, gente,
Alguém não entendeu essa parte? Gente, alguém não entendeu essa parte? Sim, não, talvez? Tranquilo? Por mim, tá tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, ó, a gente tinha comentado alguma coisa sobre lei de Ohm. Então, a lei de Ohm ela é bem sossegada. A gente usa bastante, mas a primeira lei de Ohm, que a gente vai dar uma olhada, ela é bem tranquila mesmo. Aqui tem alguns exercícios de potência, que depois também a gente vai fazer uma revisão essa semana, se der tudo certo. Então, eu quero passar para vocês só a primeira lei de Ohm para ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, tem uns exercícios aqui que a gente vai poder fazer a verificação, só que esses exercícios a gente vai ter que fazer meio espaçado, tá? Que a gente vai primeiro fazer cálculo de corrente. Então, esses exercícios aqui vocês não fizeram nenhum deles, né? Esse exercício aqui é bem de boa para fazer, tá? É bem tranquilinho. Tem alguma coisa que dá para a gente pesquisar, mas é assim. E tem algumas que também não vem ao caso, que são complicadas e a gente não vai aplicar tanto. Então, essa parte aqui, ó, aqui da página 41, eu gostaria que vocês olhassem com um pouco mais carinho, porque essa aqui a gente vai usar. A primeira lei de Ohm, ela é bem tranquila, e na verdade é uma relação entre a tensão e a corrente. Então, na primeira lei de Ohm, o que é o enunciado da primeira lei de Ohm? Que a lei de Ohm me diz que a tensão é uma relação entre a resistência e a corrente, certo? Acho que eu não me recordo se eu passei alguma coisa de lei de Ohm para vocês. Vocês lembram? Ainda não, professora. Ainda não? Cena dos próximos capítulos. Era a cena dos próximos capítulos, né? Então, deixa eu colocar aqui um slidezinho para gente facilitar a vida, senão fica chatinho de ver sem nenhum. Ah, eu vou colocar no resumo lá, porque fica mais fácil. Deixa eu pegar aquele de eletricidade lá, aquele que eu já passei para vocês. Aí a gente vai fazer alguns exercícios de lei de Ohm e a gente consegue ir dando sequência, tá? Deixa eu só abrir aqui os slides. Uau! Por que o meu computador faz isso, será? Tá de sacanagem comigo, né? O que é isso? Como é que eu fecho isso aqui, vocês sabem? Meu pai do céu, É que você anda jogando... É que você anda jogando muito, professora. Eu não jogo nada. Quer dizer, não jogo mais mesmo, de verdade. Eu tenho problema com o jogo, eu não jogo. Eu sei que se eu jogar, eu tenho um pouco de dificuldade para parar. É o Paciência, Spider, que a professora fica jogando. Tem esses negócios, né? Aqui no meu celular, esses dias tinha 48 joguinhos, aí não estava funcionando mais, eu tive que desinstalar. Tenho filha pequena, então tem todos os joguinhos da Barbie que você possa imaginar. Gente, a primeira lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm é miserável de fácil para vocês entenderem. É muito tranquila, de verdade. Não estou exagerando. Mas a primeira lei de Ohm é exatamente isso aqui, ó. Oi? Sua tela não tá aparecendo aqui. Não tá? Parou de aparecer? Pera aí. Já vamos resolver essa pendência. Caramba. Câmera ligada? Sério que a minha câmera ligou? Mas é uma infeliz, cara. Aí. Desligou, né? Opa, a gente nem pediu, professora. Mas... Oi? Professora, eu senti confiança nessa sua convicção aí de aparecer do nada. Eu não apareci. Sério que eu tô aparecendo? Não, eu não tô preparada psicologicamente. Tá louco? Cadê eu aqui? Gente, eu não consigo... A professora fica na mão pra esconder. Gente de Na Deus. real, você tinha aparecido. Tira a mão, professora. Parece. Caramba, como é que essa infeliz se desconecta... Câmera ligada, meu Deus do céu. Câmera desligada. Ninguém tá mais me vendo, né? É o destino, professora. Jesus, que é isso, senhor? Nossa, mãe, que absurdo.
Compartilha. Como é que aconteceu isso? Pegou desprevenida aqui? Câmera ligada? Gente, alguém tá ligando a minha Ligou câmera? de novo. Cabelo nem tá zoado o cabelo. Eu acho que não. Não, eu tô com o cabelo amarrado. Na verdade, eu acordei bem cedo hoje, que eu tava tentando ajudar Você uma... tá bonita? Caramba, povo de Deus. Por isso que eu tenho sempre uma fita isolante em cima da minha câmera. Excepcionalmente, dessa vez eu tirei. Professora, Pode falar. na real, agora o povo vai querer agora ver a tua filmagem de novo pra ver quem que é você, hein? Não vão, não. Eu vou editar o filme dessa vez. Gente, tá compartilhando a tela? Eu não sei o que tá acontecendo. Pô, falasse não, agora vai excluir o vídeo agora. Nem falasse. É verdade. Aí, agora tá tudo Caramba. certo aí. Não, agora tá aparecendo a tela, professora. Agora Ixi, Tá aparecendo na minha tela? Caramba. Não. Aparece quando você liga a câmera, hein, professora? Um alerta aí. É o Caramba. universo, professora, Só que aparece você a tela mostra. se você ligar a câmera. Vocês estão vendo agora a telinha? Caramba, gente. De verdade? Agora sim. Apareceu? Um gráfico? Isso. Sim. Jorge E a minha Paiva. câmera tá desligada. Em nome de Jesus. Tá. Sei lá se tá ligada ou desligada. Bom, de qualquer forma, a minha fita isolante tá aqui perto. Pera. Gente, assim. Bom, vocês estão vendo que eu tô aqui com a minha mão na câmera. Se não estiverem vendo, eu tô com a minha mão na câmera, afinal de contas. Na verdade, eu acordei bem cedo hoje, porque eu falei pra vocês, né? A gente tá com essa dificuldade. Às vezes, pode ver que eu tô meio... Às vezes eu tô falando com vocês, mas eu tô prestando atenção em outras coisas por causa disso, tá, gente? Que é uma pessoa muito querida que acabou falecendo. Então, tá. Ninguém tá me vendo? Certeza, né? Então, beleza. Então, tá, ó, a primeira lei de Ohm, ela é bem tranquila, é uma relação entre a tensão e a corrente. Então, o que ela diz? Basicamente, isso aqui, ó. A corrente elétrica, deixa eu só puxar esse cara para cá, que atravessa um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada em seus terminais. Ou seja, é uma relação entre a quantidade de, ó, aumentando o valor da tensão, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que a tensão aqui, ó, nesse daqui que eu peguei, nesse gráfico, eu peguei um livro de física, então, ó, a tensão tá dizendo como mu, a minha unidade de medida é o volt. Falei que a gente já conversou que a gente vai usar o E para representar a tensão, né? Então, ó, a tensão, a lei de Ohm é uma relação entre a tensão e a corrente. Aumentando-se a tensão, aumenta-se a corrente. Tranquilo? Então, só que, ó, a gente vai... O que a gente vai... deixa eu... Tem muito pouca coisa aqui. Então, eu vou usar esse slide aqui para a gente fazer umas relações da primeira lei de Ohm. Basicamente, é isso aqui que a gente vai ver. A primeira lei de Ohm, ela diz assim, ó, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, certo? Então, a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Sendo assim, ó, você vai ter que fazer algumas derivadas dessa equação. Primeiro, se eu quiser saber a resistência, o que vai ser a resistência? É uma relação entre a tensão, ó. Lembra da equação do primeiro grau lá, ó? Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, se eu quisesse isolar o R, então, para eu calcular o valor de uma resistência, eu pegaria a tensão e dividiria pela corrente. E se eu quisesse calcular qual que é o valor da corrente que passa por um condutor, o que eu tenho que fazer? Passar a resistência dividindo pela tensão. Então, a corrente vai ser igual a tensão divididos pela resistência, certo? Aonde que a gente vai utilizar isso daqui? Então, a gente vai fazer bastante cálculo de análise de circuitos, e para fazer essa análise de circuito, a gente vai usar várias vezes a lei de Ohm, tá? Então, o que a gente vai ter? Deixa eu pegar minha borrachinha aqui. O que a gente vai ter? Digamos que você tenha lá um ferro elétrico ligado em 127 volts, né?
pegar um ferro elétrico lá ligado em 127 volts. 127 volts. Você sabe que a corrente que atravessa por ele é de lá 13 amperes. Consegue calcular qual que é o valor da resistência desse ferro elétrico? Conseguimos? Calculem ela para mim. Conseguimos? Não conseguimos. Calcule, gente. 9,7, professora. Isso, então o que eu tenho que fazer lá? A resistência vai ser 127 divididos por 13 amperes. E eu vou ter uma resistência de 9,71 ohm. 9,77 ohms. Por que 9,77? 127 divididos por 13, certo? 127 divididos por 13. E vamos ter o quê? (127 divididos por 13) e vamos ter aqui 9,769. 9,769. Como tem um 9 aqui, lembra que daí a gente tem que fazer o equilíbrio aqui, o arredondamento, então vai dar uma resistência de 9,77 ohms. Tranquilo? Então, a gente vai usar essa equaçãozinha, ela é super simplesinha. Eu vou passar um artifício técnico que o curso técnico geralmente não utiliza, mas, de repente, se a pessoa tiver um pouquinho de dificuldade, pode utilizar. Então, assim, a lei de Ohm é basicamente isso daqui, tensão igual a resistência vezes a corrente. Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer os cálculos, daí utiliza o triângulo do desesperado. Por que triângulo do desesperado? Porque a gente tem dificuldade na matemática básica, daí tem que usar o triângulo. O que o triângulo diz? O triângulo diz que o V ri, certo? O triângulo diz que o V ri. Já viram esse triângulo, gente? Gente, tem alguma televisão ligada, acho que vocês podem desligar o microfone. Aí. Aqui, ó. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz exatamente isso daqui, ó, que o V ri. Se o V ri, se eu quiser calcular qual que é o valor do V, eu venho aqui, escondo o V e vou calcular. Como que eu calculo o V? Um tá do ladinho do outro, então eles estão se multiplicando. Ah, eu quero calcular o I. Como que eu calculo o I? Daí eu venho aqui, escondo o I. Como que eu calculo o I? V divididos por R, certo? Ai, mas isso é muito fácil. Gente, eu tenho um aluno de todas as situações, assim, né? De dificuldade. Então, alguns alunos têm bastante dificuldade. A gente utiliza esse recursinho aqui, ó, para a gente poder fazer os cálculos. Se eu quiser calcular o R, como que eu calculo o R? O R é V sobre I. Se eu quiser calcular o I, V sobre R. Então, sempre que está aqui, ó, um por cima aqui, ó, eles estão se dividindo e aqui eles estão se multiplicando. Tranquilo? É muito fácil? É, gente, mas na hora de fazer cálculo, isso daqui dá faz uma dificuldade na nossa cabeça. Como assim? Então, ó, eu vou fazer um circuitinho bem simples para vocês, tá? Digamos que a gente tem esse circuitinho aqui, ó. O que é um circuito? É um caminho fechado para passagem da corrente. Então, aqui, ó, eu vou ter um caminho fechado para passagem da corrente. Opa, esse meu resistor ficou meio com problema de obesidade. Pode entrar, mas... Estão dormindo? Não tem problema. Tranquilo. Então, aqui, ó, um resistor, vamos fazer um resistor mais magrinho aqui, e a gente, digamos que eu tenho aqui, ó, 12 volts. E aqui, ó, eu tenho um resistor de
50, vou colocar um resistor mais fácil de fazer conta aqui. Um resistor de 60 ohms. E eu gostaria de perguntar para vocês, gente, qual que é a corrente que passa por esse circuito? Conseguimos desenvolver? Façam lá para mim. O que é corrente elétrica? Ah, é o fluxo ordenado dos elétrons, né? Então, eu sei que aqui, ó, é o positivo e aqui é o negativo, e aqui está passando uma corrente elétrica que vai atravessar esse resistor. E eu quero saber qual que é o valor dessa corrente. Como que eu calculo corrente? Tensão divididos pela resistência. Então, se eu pedisse para você, qual que é a corrente elétrica que está passando nesse resistor, aí você iria conseguir me calcular. Tranquilo? Quanto que deu, gente? Qual que é a tensão? Isso, ó. Qual a tensão que está chegando nesse resistor? Isso, ó. A tensão que está chegando nesse resistor aqui, ó, é de 12 volts. Então, para eu calcular aqui, vai ser 12 divididos por 60, que vai dar 0,2 ohms. Perdão, 0,2 amperes, né? Que é o valor de corrente. Isso, exatamente. Certo? Agora, eu sempre vou ter um cálculo miserável de fácil, assim, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, vamos ter cálculos simples. Só que eu posso ter, no lugar de ter um único resistor, pode ser que eu tenha 2 resistores, né? Pode ser que eu tenha uns resistores que estão em série, um na sequência do outro. O que seria isso, ó? Tem um resistorzinho aqui, ó. E mais um resistorzinho aqui. Certo? Você está vendo que, ó, digamos que eu tenho uma corrente elétrica, sentido convencional da corrente, então ela está indo nesse sentido. Concorda comigo que a corrente elétrica que passa por esse resistor vai ser igual à corrente elétrica que passa por esse resistor? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que não. E não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma? Não. Não, Vai ó. ser a mesma. A corrente elétrica, vamos pensar, por isso que é importante, gente, que a lei de Ohm ela é bem simples, mas a gente precisa ter entendido os conceitos aqui, antes. Então, digamos que eu tivesse uma bateria aqui, tá? E eu vou colocar essa bateria para ligar uma lâmpada aqui em cima. Uma lâmpada aqui, tá? Isso, ó. Tenho essa situação aqui. Digamos que eu tenho aqui, ó, 1 ampere saindo por aqui. 1 ampere dá para ligar uma lâmpada bitelona, assim, mas tudo bem. Então, essa corrente está vindo por aqui. Você concorda comigo que se daqui saiu 1 ampere, quantos amperes vai ter que passar por essa... Porque a corrente que entra, ela tem que chegar aqui. Se aqui saiu 1 ampere, quantos amperes que tem que chegar aqui? A corrente, ela não some no circuito, tá? A corrente que saiu daqui, lembra que eu tenho uma diferença de potencial, que é a tensão elétrica, que é a força que impulsiona os elétrons? Então, se daqui, ó, saiu 1 ampere, aqui eu vou ter que chegar com 1 ampere. Que aqui eu tenho um lado mais positivo e aqui eu tenho um lado mais negativo. Eu tenho uma diferença de potencial. Então, a partir do momento que sai a corrente daqui, ela tem que chegar desse outro lado. Certo? Então, se aqui saiu 1 ampere, aqui tem que chegar 1 ampere. Então, a corrente, ela vai vir aqui, ó, obrigatoriamente, passou por essa lâmpada, ela vai chegar aqui. Agora, se eu tivesse 2 lâmpadas, vamos colocar aqui. Se eu tivesse 2 lâmpadas, vamos pegar um vermelhinho aqui de novo. Tenho 2 lâmpadas, ó. O que vocês me dizem? Se esse mesmo 1 ampere tivesse saindo daqui, teria como ele desaparecer no meio do meu circuito? Não. Quando eu tenho uma na sequência da outra, ó, esse daqui é o que a gente chama de circuitinho em série. Então, se saiu 1 ampere daqui, ó, 1 ampere daqui, esse 1 ampere ele vai vir aqui, vai alimentar essa lâmpada, vai continuar aqui, alimentar essa outra lâmpada e vai continuar o teu caminho até chegar no outro lado. Então, toda corrente que sai de um circuito, ela vai chegar.
a gente sabe que o sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo, né? Então, toda corrente que sai de uma extremidade da pilha, ela vai ter que chegar no outro lado, certo? Então, se sair 1 ampere aqui, saiu 1 ampere, tem que chegar 1 ampere. Se saísse 2 amperes, teria que chegar 2 amperes. É como se a corrente só tem um único caminho. Então, a corrente tem um único caminho, ela não vai diminuir, não vai... os amperes é como se você estivesse colocando várias pessoas num corredor. Se umas pessoas entraram naquele corredor, se 5 pessoas entraram pelo corredor, naquele corredor vão sair 5 pessoas. Agora, tensão elétrica. Pensa em 5 pessoas correndo no corredor, uma velocidade muito grande. E daí tem um corredor muito distante. Então, eles começaram com uma força bem grande no início desse corredor. Então, no início do corredor, eles estavam com um máximo de tensão, um máximo de força. Só que chegando no final do corredor, eles já não aguentavam mais, estava com sede. Então, o que vai diminuindo nesse corredor? A força, a tensão elétrica. Então, se aqui, ó, eu tivesse uma bateria de 12 volts e uma corrente de 1 ampere, a corrente de 1 ampere, ela vem aqui, ela passaria por aqui. Uma lâmpada, na verdade, é uma resistência. Então, esses 12 volts aqui, depois de passar por uma resistência, ele vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque a tensão é uma força. Passa por uma resistência, ela vai diminuindo. Então, digamos que aqui, ó, ficou com 6 volts aqui, ó, diminuiu a força, né? Ela estava com uma tensão, uma força de 12 volts empurrando os elétrons. Depois de passar por uma resistência, já diminuiu um pouco essa força. Diminuiu 6 volts. Depois de passar por essa outra resistência, diminuiu mais 6 volts. Então, quantos volts vão chegar aqui? 0 volts. Só que, ó, vai chegar a 0 volts, mas quantos amperes? A mesma quantidade de corrente. Porque a corrente, ela não some. A corrente, os elétrons, eles ocupam um espaço miserável e pequeno, mas ocupam um espaço. Então, toda a corrente que entra no circuito, ela sai daquele circuito. Só que a força que impulsiona os elétrons, que é a tensão elétrica, sempre que ela passa por um consumidor lá, sempre que ela passa por uma resistência, ela vai diminuindo. Entenderam, gente? Tranquilo? Isso aqui é um conceito mas bastante importante. Bastante importante. Tá bom? Certo? Então, vocês entenderam que já aproveitando, só que antes de eu passar amanhã, a gente vai trabalhar com circuito em série em paralelo e circuito misto, tá? Mas eu preciso que vocês façam alguns exercícios para praticar a lei de Ohm, tá? Então, o que seriam esses exercícios de lei de Ohm? Se vocês forem ver lá na apostila, vamos ver se eu consigo abrir a apostila sem fazer nenhuma coisa errada aqui, peraí. Sem ligar minha câmera, sem fazer nada aqui. Calma. Lá na apostila de vocês, cadê ele? Caramba, cadê a apostila? Aqui, técnico em eletrônica e elerodinâmica. Então, ó, na apostila, tem alguns exercícios lá referente à lei de Ohm, tá? São bem facinho. Então, eu gostaria que vocês trabalhassem com esses exercícios hoje aqui, ó. Lembra o que é efeito Joule? Então, a gente falou lá sobre resistência elétrica. Então, a gente falou que a resistência elétrica é uma oposição à passagem da corrente, né? Sempre que uma corrente passa por uma resistência, há uma dissipação de energia em forma de calor. A esse calor, esse fato de
da corrente passar por uma resistência, gerar calor, a gente chama de efeito Joule. Então, o chuveiro funciona graças ao efeito Joule. Torneira elétrica funciona graças ao efeito Joule. Então, aqui, ó, tem alguns exercícios lá que você vai responder, o que é efeito Joule e por que ele acontece? Então, você vai responder para nós lá. Nesse caso aqui, para ficar mais organizados os nossos exercícios, eu vou dar um jeito de vocês, vocês já utilizaram o Google Class? Não? Eu vou ver se eu consigo fazer esse mesmo esquema, então, pelo Teams. Mas vocês vão começar a fotografar os exercícios e anexar ali ou vocês vão me mandar por e-mail. Pelo WhatsApp é bem complicado. Por e-mail eu consigo controlar direitinho e eu vou respondendo e corrigindo todo mundo que me manda. Então, pelo e-mail da sala, professora? Pelo e-mail da sala, isso. No e-mail da sala, daí é bacana que daí eu consigo verificar. Se tiver coisa errada, eu já consigo individualmente falar, tá, isso aqui tá errado, fica mais tranquilo da gente trabalhar. Então, vocês vão ver lá o que é efeito Joule. Uma coisa que a Érica, eu acho que falou ontem, acho que foi você, Érica, não lembro. Ou a Yasmin, desculpe, acho que deve ter sido a Yasmin. Que quando ela foi escrever o Omni, ela procurou no Google. É importante, gente, procura no Google, faz uma cópia lá do Google, faz uma leitura, daí pode ir lá colocar direitinho a resposta, não tem problema. Tenta escrever com as tuas palavras, dentro do possível. Se você tiver com dúvida, vai lá e faz uma leitura, ou me pergunta, para a gente escrever o máximo bem corretinho do que está escrito, do que é o correto lá. Então, aqui, tem uma série de exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, para a gente corrigir amanhã. Daí amanhã a gente vai corrigir essa parte de exercícios aqui, que fala sobre corrente elétrica, sobre resistência elétrica. Deixa eu só... tá vendo esse 10C aqui que tem? Esse daqui, ele tá de à toa aqui, tá? Pode esquecer dele, que eu não consegui tirar ele, porque é minha apostila em PDF, daí eu acabei não conseguindo limpar. Mas isso daqui não quer dizer nada, tá? Então, tem uns exercícios ali da primeira lei de Ohm que são bem tranquilos, que eu preciso que vocês façam um pouquinho, pratiquem um pouquinho da lei de Ohm antes da gente passar para frente. Aí, tem mais alguns exercícios lá, que também vocês conseguem fazer, do que é corrente elétrica. Então, aqui, a gente consegue fazer lá. Uma coisa importante, todos os cálculos tem lá na apostila, tá? Mas que nem esse daqui, qual a intensidade de corrente de um condutor se em 3 minutos passam por ele 10 coulombs? Uma das equações que a gente viu é assim, a variação de corrente, né? Lembra que a corrente, o ampere, ele é uma derivada da quantidade de carga pelo tempo? Então, a carga é exatamente esse aqui, 10 coulombs. O tempo sempre é em segundos. 3 minutos, quantos segundos tem? 180. Opa, 3 segundos, eu estou contando 2. Então, aqui, 10 coulombs vezes 3, 180 segundos. Então, esse cálculo aqui, praticamente, ele só vai aparecer nessa equaçãozinha aqui, tá? Então, não se preocupem muito com isso. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa folha aqui, de exercícios propostos, tá? Essa aqui, que a gente vai corrigir amanhã, né? Tem alguma coisa de resistência elétrica e cálculo de... Aí, este quadro aqui, vamos ver se vocês conseguem fazê-lo. É uma relação entre a tensão e a corrente também. É um desafio. Tenta fazer. Se não conseguir, a gente resolve ele amanhã. Basicamente, é só lei de Ohm. O que é o difícil aqui, A corrente está em micro, não sei se você consegue ver aqui, A corrente está em micro. Essas coisas vocês não podem esquecer, Corrente em micro, tá? Mas esse exercício aqui, eu acho que ele é o mais complicado de tudo, então não precisa se incomodar. O mais importante, fazer esses cálculos aqui, para amanhã a gente começar com análise de circuitos em série, tá?
Amanhã, então, a gente já começa com análise de circuito em série. Amanhã é quarta-feira. Aí, na quinta-feira, eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês, que vai valer 70 pontos. Eu vou passar na quinta e vocês vão me entregar na segunda, dentro das possibilidades. Tentem não copiar do coleguinha. Não tem como eu controlar isso agora, infelizmente, eu vou ter que confiar nos senhores, assim, mas ela vai ser a atividade com maior nota para nós. Então, essa atividade, obrigatoriamente, vocês vão ter que me mandar por e-mail. Eu vou mandar para o e-mail de vocês e vocês vão me devolver no e-mail, tá bom? É um questionário, né? A gente vai chamar de questionário, mas ele vai ser a avaliação mais pesadinha que a gente vai ter, com o maior valor que a gente vai ter nesse período. Então, ela vai corresponder à primeira nota de vocês, primeira nota fechada. Vocês já estão com 3 pontos dos trabalhos e faltam mais os 70 pontos. Então, esse vai valer os 70 pontos, tá? Então, ele vai ser trabalhoso, eu vou ter que corrigir, e daí vou mandar por e-mail para vocês e vocês vão me retornar. Obrigatoriamente, eu preciso que vocês me retornem, senão fica mais complicado, tá bom? Então, gente, hoje eu quero que vocês façam esses exercícios. Amanhã a gente conversa novamente às 9 horas, tá bom? Pode ser? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. São exercícios bem levinhos, não vão perder muito tempo, tentem responder tudo, tá? Qualquer dúvida, só fotografa e manda para mim, tá bom? Então, ó, essa folha de exercícios e mais essa partezinha aqui, ó, 4.1, 4.2, 4.3 e basicamente é isso. Basicamente isso, resistência elétrica, corrente elétrica, resistência, corrente elétrica. Esse daqui eu prefiro que a gente corrige ele amanhã, não precisa mandar foto desse aqui para mim, tá? Porque esse daqui eu vou cobrar de vocês a gente resolve amanhã, né, antes de entrar no circuito em série, a gente resolve amanhã. Aí a gente faz os circuitinhos em série e vamos ver como é que fica. Daí na quinta-feira eu vou passar, a gente vai ter aula na quinta-feira novamente, daí eu vou passar o questionário, vou mandar para os seus e-mails e vocês vão me devolver daí o questionário. O questionário vai ser um pouco demorado porque ele vai envolver todo o assunto que a gente teve até agora, tá bom? Desde a matemática até a lei de Ohm, que é a que a gente vai ver hoje. Tá bom? Daí, qualquer coisa, vocês me pedem ajuda, tá bom? Peraí, Mas tem que fazer, professora? Eu não entendi. Hoje, tem que fazer só esse exercício aqui, tá? Esse exercício aqui. O 4.24? Isso, aquele aqui. Ó, na verdade, esse daqui vocês conseguem fazer de potência também. Não, calma, qual exercício que é? Opa, aqui, ó. O exercício, a gente vai fazer essa folha de exercício aqui, tá? Então, de repente, amanhã ainda eu não entro com matéria nova, que eu precisava entrar com matéria nova. É que eu não posso me estender muito antes de fazer a avaliação para não confundi-los, tá? Então, ó, 4.9 em diante, vocês conseguem fazer. Até o 4.13. É que, professor, tá tipo meio difícil de fazer exercícios, por causa que, assim, eu tenho curso de manhã, daí a aula tem à tarde, daí eu fico até à tarde fazendo coisa da escola, que os professores estão passando muita coisa. Daí não tem mas como, por isso daí que depois eu tenho que dormir. Você tem, ó, eu vou pedir para você fazer esse exercício agora. Então, a gente tem, de manhã você teria aula até meio-dia, né? Então, esse horário, se eu tivesse no Senai, eu ia dar o horário para vocês fazerem esse exercício. Então, por isso que eu vou pedir para você fazer ele agora. Aproveita, ó, ele é bem pouquinho, então é um exercício que você vai levar uma horinha para fazer no máximo. Então, você pode responder esse questionário aqui, bem tranquilinho. Responde, ele faz a lei de Ohm. Não tem como você aprender só com eu falando aqui. Se você não parar no teu caderno e tentar fazer sozinho,
por enquanto a matéria tá fácil, mas a lei de Ohm, você vai precisar saber usar ela de todas as formas, tá? E se você não tentar fazer um pouco sozinho, quando a gente estiver com análise de circuitos, você vai ter muito mais dificuldade. Então, obrigatoriamente, você vai ter que usar um pouco o caderno e vai ter que trabalhar, senão... Por isso que, ó, eu vou liberá-los mais cedo. Eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo para vocês fazerem esses exercícios. E vou ficar aqui, qualquer dificuldade, vocês vão me retornar, tá bom? Mas eu preciso que vocês façam ali, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? A gente vai ter que, todo dia eu vou ter que passar um exercício para vocês fazerem, mesmo que seja pouquinho todo dia, amanhã a gente corrige, tá? De pouquinho em pouquinho todo dia, para a gente ficar engajado, senão fica muito complicado, que se só eu ficar falando, você vai ter a falsa impressão de que você está sabendo de tudo, e às vezes é uma falsa impressão. Então, você precisa parar no caderno, dar uma olhada. Teve dificuldade? Amanhã eu já vou perguntar para a professora. Ou já vou perguntar para a professora, manda o WhatsApp lá que eu já te respondo. Beleza? Depois eu vou passar a aula está sendo gravada, né? Eu vou parar de gravar porque ontem deu bastante trabalho para poder... Teve uma das aulas que deu 3 horas, né? É bem complicado colocar no YouTube. Então, eu vou parar de gravar já aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem